Após um primeiro tempo horroroso, vergonhoso, o Flamengo vence o Madureira por 3-0 e agora está com um pé na final do Campeonato Carioca. E falando sobre esse jogo, a torcida do Flamengo, irmão, não está dando mole, nem para os jogadores, nem para o técnico Felipe Luiz. Tivemos vaia antes do jogo e no intervalo, entre o primeiro e o segundo tempo. A torcida está cobrando e está fazendo o seu papel, com certeza. Falando sobre cobrança, BAP vai até o CT Ninho do Urubu para cobrar. Felipe Luiz subiu o tom com o José Boto, meu irmão, e cobrou dos jogadores uma postura diferente antes da final da Recopa. Mas antes de seguir, porque tem muito mais informação, vou falar sobre a Arrascaeta, falarei sobre Luiz Araújo. Temos muitas informações. Eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa plataforma. Eu preciso de você, meu amigo. Eu preciso de você. E é de graça. Então venha fazer parte da família, porque o DNA Rubro Negro você já tem e com certeza ama o nosso Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos para o início do vídeo porque estamos lotados de informação. Meus amigos, o Flamengo recebeu o Madureira nesta noite, dia 22, noite de domingo, às 8h30 da noite e conseguiu vencer o Madureira por 3-0, gols de Luiz Araújo, né? Na verdade, não nessa ordem, mas Luiz Araújo fez o gol, fez o terceiro gol. Tivemos o gol do Arrascaeta, tô tentando lembrar aqui. E o primeiro gol foi o gol... Rapaz, cadê a minha memória? O primeiro gol do Flamengo foi o gol do De La Cruz, tá? O De La Cruz então abriu o placar, Arrascaeta fez um gol de pênalti e o Luiz Araújo fechou o caixão aí praticamente do Madureira, né? Aí você deve estar se perguntando, mas vem cá, o Flamengo jogou bem? Eu ainda vou falar sobre o time do Flamengo, a postura. Mas eu quero te lembrar que com esse placar, praticamente, o Flamengo já está com o pé na final aí, que será disputada entre Flamengo, muito provavelmente, né? Se confirmar no segundo jogo, jogo de volta, Flamengo e Fluminense ou Flamengo e Vasco. Mas o Fluminense também saiu na frente, se eu não me engano, venceu o Vasco da Gama por 1-0 lá no estádio do Newton Santos. Fazendo um resumo rapidamente aqui da partida, tá? Resumo da partida. No primeiro tempo, logo aos 5 minutos, o Flamengo fez uma boa jogada trabalhada e Carrascal finalizou forte, exigindo aí uma boa defesa do goleiro do Madureira, que vou falar, hein? Brilhou. O Neguete tirou onda. O Flamengo seguiu pressionando e aos 13 minutos, Pedro arriscou de fora da área, obrigando o goleiro a fazer uma nova grande defesa. Apesar dessas duas chances aí que o Flamengo teve, no primeiro tempo também teve chance do Madureira, se eu não me engano, uma chance. E o Flamengo ficou nessas duas. O Flamengo só chutou ao gol 2 vezes. Isso gerou, é claro, vaias da torcida. E aquele papo que eu sempre falo aqui com vocês sobre questão de posse de bola, o Flamengo, gente, não tem jeito. É uma posse de bola sem ser efetiva. Só para a gente ter noção, no primeiro tempo, o Flamengo teve 66% de posse de bola contra 34% do Madureira. Entretanto, só finalizou 2 vezes ao gol, só levou perigo 2 vezes. Aí não teve jeito, né? Falando sobre as vaias, vamos logo antecipar. A torcida do Flamengo, antes de começar o jogo, ensaiou ali algumas vaias, fizeram protestos, aquela musiquinha do time sem vergonha, né? Vergonha, time sem vergonha. Rolou. Antes de começar o jogo, então os jogadores já começam ali, e eu sempre acho que a vaia tem que ser depois do jogo, mas a torcida do Flamengo tem o seu direito, pode sim vaiar quando quiser. Durante o jogo eu acho que não é interessante, por isso eu sempre penso que no final, mas teve vaia durante o jogo, um pouquinho, mas no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, irmão, o Flamengo, sem conseguir fazer um gol no time do Madureira, gente, a diferença técnica é absurda. O técnico do Madureira havia dito o seguinte, que esse jogo, Madureira e Flamengo, Flamengo-Madureira, seria ataque contra defesa, ataque do Flamengo contra defesa, e que eles iam jogar em cima de uma bola, se tivessem oportunidade, e quase tiveram, porque o goleiro André salvou o time do Flamengo e o Ayrton Lucas também numa possibilidade, tá? Era gol, praticamente gol dos caras e o Ayrton Lucas conseguiu salvar e fez até um bom jogo, tá? Falando sobre a dupla de zaga,
Gente, Léo Pereira e Léo Ortiz não são mais a dupla, não é mais a dupla titular. Não tem como ser. O Vitão tá pedindo passagem, o Danilo tá pedindo passagem. Então, o Felipe Luiz, por favor, Felipe Luiz, para esse jogo contra o Lanús, não faça a cagada de começar com Léo Pereira e Léo Ortiz, cara. Você sempre diz que o campo fala, mas as suas atitudes não sempre são incoerentes. Se o campo fala, você não pode botar o Léo Pereira e Léo Ortiz para começar o jogo contra o Lanús. Porque o Vitão e o Danilo, quando jogaram melhor do que esses dois. E outra coisa, tá? Tu tá achando que tá passando batido? Tu tirou o Everton Cebolinha que tava jogando bem. E tirou, é engraçado que quando vai tirar o Samuel Lino pra botar o Everton Cebolinha no segundo tempo, sempre espera uns 20 minutos aí do segundo tempo. Mas não, voltou, já voltou praticamente tirando o Everton Cebolinha, gente. Não tem como, o Everton Cebolinha teve câmera que mostrou ele insatisfeito, porque vinha fazendo um bom jogo. Tem que dar ritmo de jogo, pô. Você, até que enfim, deixou o Pedro jogar um jogo completo. E Pedro fez boas, né, participou bem das jogadas, e é isso, cara. O Flamengo não tem um time titular por causa da tua soberba, por causa das tuas convicções, que são completamente erradas, pô. Não tem como, cara. Deixa os jogadores, os melhores, jogar, cara. E aí a gente observa que o Plata só foi retirado, meu irmão, do jogo aos 22 minutos do segundo tempo para a entrada do Luiz Araújo, que em 5 minutos já estava chutando pro gol, meu irmão. O Luiz Araújo dribla o jogador, dribla o adversário e já chuta, cara. Trazendo perigo, pô, pro gol adversário, gente. Pô, e fez um gol. Né? Samuel Lino deixou ele de cara com o goleiro, ele não perdeu a oportunidade. E falando sobre Samuel Lino, teve a oportunidade, porque o Pedro botou ele de cara com o goleiro e ele chutou uma bola que o zagueiro salvou praticamente em cima da linha. Fez até a jogada correta. Ah, mas eu acho assim, que pô, um jogador não pode perder um gol desse, cara. O Pedro deixou ele de cara, mais uma boa jogada do Pedro dentro da área, fazendo o pivô. Então, Felipe Luiz, na moral, o time titular pro Flamengo nesse jogo, ali na frente é Everton Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo, irmão. Meio de campo, deixa de ser bobo, cara. É Pulgar, apesar que o De La Cruz jogou muita bola e fez um gol. Mas Pulgar, na minha concepção, e De La Cruz com Arrascaeta. Ou Pulgar com Everton Araújo, que vem jogando muito bem, cara. Já critiquei tanto esse cara, mas tá jogando muito bem. Então De La Cruz com Everton Araújo e Arrascaeta. E pensando na zaga ali, meu amigo, não tem jeito. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Alexandro. Se não jogar bem, bota Ayrton Lucas, não tem o que fazer, não tem Vinha, né? Mas, e dupla de zaga, Vitão e o nosso querido Danilo. Não tem outra opção. E é isso, vamos torcer muito para que o Flamengo possa fazer um belo jogo aí na próxima quinta-feira. Quinta-feira o Flamengo enfrenta o Lanús e precisa fazer uma virada. A gente torce muito para que isso possa acontecer. E aí, falando sobre Presidente BAP, meu irmão. Presidente BAP parece que foi lá no Ninho do Urubu botar ordem na casa, meu irmão. Informação é do GE, tá? Que o BAP foi lá, subiu o tom com o Felipe Luiz, chamou a atenção dele, chamou a atenção do Boto e dos jogadores. Aí você deve estar falando, pô, mas era importante fazer isso? Com certeza, né? Com certeza. Isso ocorreu no sábado, tá? Então no sábado o BAP foi lá. O BAP é o presidente, rapaz, desse time. Ele é o comandante geral, porra. Se a gente fosse falar, por exemplo, na Marinha, é como se ele fosse o almirante, meu irmão. O almirante 4 estrelas, é o cara que manda pra caramba. O Felipe Luiz tá abaixo do Boto, que não faz porcaria nenhuma nesse time, no scout não funciona. E então é um comandante fraco demais, é o Boto, porque não consegue botar ordem. E o Felipe Luiz, pô, meu irmão, fazendo um monte de cagada. Então o BAP foi lá pra cobrar tanto do Felipe Luiz, do Boto e, é claro, também dos jogadores. Mas assim, a visão do BAP, meu irmão, é que investiu muito nesse time, mantendo as peças que o Felipe Luiz queria que ficasse, mandando embora quem ele queria que fosse embora, como o Vinha, por exemplo, deixando embora Michael. Então assim, o BAP tá fazendo de tudo, irmão, em relação ao financeiro, para dar ao Felipe Luiz condições de ganhar. Então tem que cobrar realmente, e parece, tá, de acordo de novo com o GE, que existe já uma insatisfação do elenco. O elenco está incomodado com Felipe Luiz e departamento
o departamento aí de futebol. Olha só, hein, gente. E aí a gente começa até a pensar, pô, será que é por isso que o time não tá fluindo? Parece que não existe muita conversa, tá? Conversa entre os jogadores e o Felipe Luiz. E as decisões que o Felipe Luiz tem tomado, pô, meu irmão, isso é claro, né, gente? Pensa comigo, o jogador pensa assim, ó, eu tô jogando bem, não me coloca? E os outros começam a ver, pô. O Bruno Henrique mesmo vive falando que ele não quer jogar na posição do Pedro, porque o Flamengo já tem o melhor centroavante do Brasil. Então essas coisas, o Luiz Araújo ficando revoltado porque o Plata tá jogando e ele não, o Everton Cebolinha pensando, pô, meu irmão, tô jogando mais que o Samuel Lino porque coloca, o Varela pensando, pô, ele bota o Royal no meu lugar, e você tá entendendo? Olha como é crítico essa parada. E aí se a gente for parar pra pensar, a gente ainda pode ir além, na zaga ali, ó, o Danilo, pô, jogando bem, o Vitão jogando bem, e aí o cara vai, bota Léo Ortiz, Léo Pereira fazendo um monte de cagada todo jogo. Então isso está gerando um problema no Flamengo por culpa do Felipe Luiz. E o próprio Felipe Luiz, eu tenho aqui a informação, ó. Eu gostei da coletiva dele ontem. Ele falou lá, se desculpou com relação à questão do Vini Júnior, que ele defende muito o racismo, defende o Vini Júnior, né? Que o pessoal pode ter entendido um pouco mal, se justificou nisso, mas depois ele falou sobre outras coisas. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que ele falou que a responsabilidade desse time jogar é dele. Perguntaram a ele falou, se o time não tá jogando, a culpa é do treinador, porque o elenco a gente tem. Então, ó, parabéns pra você, Felipe Luiz. Pela primeira vez você foi muito honesto durante a coletiva, porque você vinha sempre passando a mão muito na cabeça do jogador, de outros você esculachava, como o Pedro, detonou aí o Matheus Gonçalves, Michael. Com jogador, tem jogador que você tem muita paciência, tem jogador que você não tem paciência alguma, não é isso? Então, atitudes erradas durante as coletivas. Mas nessa... teve coletiva que você falou que o Flamengo perdendo, jogando mal, você falou que o Flamengo tá jogando bem. Mas nessa coletiva você foi correto ao dizer. E é por isso que eu cobro. Aí tem gente que fica com raivinha de mim. Pô, você quer bater no técnico Felipe Luiz, não sei o quê. Meu irmão, ele tá na frente de um elenco milionário. O Flamengo hoje, o elenco vale 1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você tem noção do que é isso? Vale 5 vezes mais do que o time do Lanús. Não vou nem comparar com o time do Madureira. E aí como que o Flamengo tem feito partidas escrotas, perdendo pro Internacional, perdendo pro São Paulo, empatando com o Internacional, perdendo pro Corinthians. Times que o Flamengo dentro de campo deveria mostrar extrema superioridade. Aí tem gente que vai falar assim, mas dentro de campo é 11 contra 11. Eu já falei, então vamos pegar um time de cascaceira aqui da minha cidade, irmão, que o maluco vão botar uma raça e vão jogar mais, é isso? Então se é 11 contra 11, pode jogar, entrar eu e você. Eu vou fazer o papel do Arrascaeta, você vai fazer o papel aí do Everton Cebolinha? Pô, claro que não, pô. As peças caras são caras por quê? Porque tem uma qualidade diferente dos outros, pô. E esse time então tem que jogar. E o Felipe Luiz é sim o culpado pelo Flamengo não estar jogando. Tem que cobrar esse cara, cobrar esse técnico. Porque se ele não faz esse time jogar, ele é amador. E não merece estar no comando desse time. Essa é a minha visão. Então que ele melhore, que ele mude as atitudes e passe a escalar, meu irmão, os melhores. A torcida tá cansada. A torcida tá cobrando porque tá cansada dessas atitudes irresponsáveis do Felipe Luiz, querendo sempre estar firme no que pensa. Mas ele não pode, ele não erra não? Eu ainda não tem espaço para melhorar? Ele não tem que aprender? Meu irmão, a vida a gente vive aprendendo, irmão. Aquele ditado é famoso, só sei que nada sei, porque é verdade. Então ele precisa melhorar quanto técnico de futebol, ainda mais na frente desse Flamengo. E aí, Luiz Araújo, irmão, Luiz Araújo que jogou, entrou mostrando muita vontade, bem de novo, que estava sendo assediado por vários times, né? Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro estava a fim de... América do México, muitos times querendo levar o nosso querido Luiz Araújo, mas parece que está numa sintonia diferente, né, cara? Com a torcida. Enquanto a torcida deseja ver o Plata longe do Flamengo, some daqui, Plata, vai embora, meu irmão. Que o Flamengo venda o Plata. O Luiz Araújo, irmão, a torcida quer que fique, que permaneça, tá? E palavras do Luiz Araújo, ó, no final do jogo. É espírito de guerra. Vem da arquibancada para o campo.
como eu sempre falo, é raça. Às vezes eu não vou estar bem tecnicamente, ou até a equipe, mas nunca vai faltar raça e vontade de vencer com essa camisa, afirmou aí Luiz Araújo. Lindo isso, pô, é lindo, cara. É muito maneiro ver assim um jogador, meu irmão, que se identifica com a torcida. Pô, Luiz Araújo é muito Flamengo, muito Flamengo. E o Danilo também falou, tá? Falou aí sobre a questão da pressão da torcida, né, que vem cobrando o Flamengo, e defendeu, tá, a torcida do Flamengo, porque tem gente falando por aí que a torcida do Flamengo só vai para os jogos do Flamengo quando é a boa, E ele falou que não, pô, que ele acredita que a torcida do Flamengo é aquela que torce sempre, o tempo todo, está sempre junto com o clube. Palavras dele em relação à pressão. Olha o que ele falou. Sabemos que está muito o Flamengo, nós estamos muito aquém daquilo que é o potencial desse elenco, daquilo que o Flamengo pede, que a torcida demanda de nós. Obviamente, hoje não existia outro resultado a não ser a vitória para nós. Até por isso, por entender que não é um momento de festa, de fazer muita algazarra, os gols tiveram uma comemoração um pouco mais comedida e reflexiva, porque é assim que funciona. É isso aí, Danilo. Foco total, Danilo. Foco total. E aí ele falou o seguinte, ó, a gente está preparado para trazer esse troféu da Recopa aqui para o Rio de Janeiro. O torcedor está no direito, deve demandar de nós, cobrar de nós, porque a gente está aqui para isso, para vencer e ter atuações importantes, porque o Flamengo funciona assim. E aí falando sobre a questão até das comemorações, ontem, tá? O nosso querido Arrascaeta fez um gol de pênalti, chegou à marca de 100 gols e não comemorou. Porque ele entende, tá certíssimo, que o atual do momento do Flamengo não é para ficar comemorando, irmão. É para, ainda mais comemorações individuais. A ideia é fazer com que esse time volte a jogar. Gostei muito, tá, da atitude do Arrascaeta, que mostrou aí ser realmente um líder, pegou a bola querendo fazer mais gol. É isso. Arrascaeta, parabéns, e parabéns pela marca expressiva de 100 gols pelo Flamengo, tá? E ele mandou recado para todo mundo. Olha o que ele falou, ó. Tô feliz demais por mais um gol marcado, isso no fim do jogo, marcado com essa camisa. A gente sabe que futebol é momento, mas o que passou já ficou para trás. Tá falando dos títulos de 2025. Muito bom isso, ó. Agora é 2026. Temos que esquecer tudo o que aconteceu. Fisicamente sabemos que estamos abaixo do que precisamos estar. Conversamos entre os jogadores, falamos no vestiário. É momento de trabalhar para voltar a jogar melhor. Foi esse time que conquistou quase tudo, disse o Arrascaeta. Meu irmão, é isso, Arrascaeta. É um cobrando o outro para que a gente consiga, agora na quinta-feira, irmão, trazer essa taça para casa e passar a ter atuações melhores, porque esse primeiro tempo do jogo contra o Madureira foi ainda um primeiro tempo ridículo, feio, horroroso, que o Felipe Luiz não venha inventar de não jogar com centroavante no próximo jogo contra o Lanús quinta-feira, tá? E ainda, que a torcida não se engane, e esse time do Flamengo não se engane, porque ganhar de 3-0 do Madureira era mais do que esperado. E não dá pra gente olhar para esse jogo e ter um parâmetro, achar o seguinte, que o Flamengo vai fazer uma atuação também muito boa contra o time do Lanús. Não. Então, que o Flamengo não entre de salto alto, entre ligado, para que a gente possa conquistar mais um título e começar a virar a chave para esse ano. Mas é isso, nação. Ó, eu vou ficando por aqui, mas antes, eu gostaria de falar o seguinte com você. Você deve estar vendo aqui uma aba produtos, meu amigo. Clica aí e compre a sua camisa do Flamengo. Tem chinelo aí, cara, tem boné. Ah, mas é você que tá vendendo? Não, irmão. Isso aí é tudo material oficial do Flamengo. Camisa oficial, é boné oficial, é chinelo oficial. Preparei, meu irmão, né? Graças a Deus, a gente tá podendo agora fazer a parceria com o Flamengo, com a Shopee. Então é isso. Então se você clicar, você vai direto, você não precisa, você continua até assistindo o vídeo. Você pode assistir no vídeo e fazer a compra. Você vai ajudar o Flamengo, que é a nossa maior paixão, e também vai ajudar o canal fazendo uma compra aí, né? Porque uma partezinha, né? Ah, mas vou pagar mais para você receber. Não, cara, a gente ganha uma comissãozinha, mas já está incluída aí no valor e você não vai pagar nada mais por isso. Na verdade, você vai pagar menos, porque a gente está tendo a oportunidade de colocar os melhores produtos com os melhores valores para vocês, tá bom? Então é bom estar com você. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal,
Inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais. É isso. Venha fazer parte da família, porque DNA rubro-negro você já tem e a gente ama o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre Mengo! Até o próximo vídeo. Todos os dias às 2 horas da tarde.